Fala, gurizada gremista ligada no canal Feitos Imortais. O Grêmio está de volta à Libertadores da América, a maior competição do continente e o sonho de 10 entre 10 gremistas. E para aquecer a nossa estreia amanhã na Copa Libertadores da América, a gente decidiu fazer aqui, eu decidi, né, fazer aqui uma tier list com os maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores. Então, bora pro vídeo para a gente definir qual é o maior jogo da história do Grêmio na Libertadores da América. Bom, gurizada gremista, essa é a lista então que eu fiz aqui com aqueles que eu considero os maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores da América. São 21 jogos que vão ser distribuídos então em 5 categorias, né? A primeira ali de Libertador, que só tem espaço de fato para o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores. Depois eu vou ter 3 jogos imortais, né? E 3 jogos copeiros, fechando então o ranking, né, de 7 maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores. Assim como, né, na tier list dos maiores jogadores da história do Grêmio, fechar um número de 7, né, que é o nosso número cabalístico aí da história do Grêmio. E aí, para fechar, mais 2 categorias com 7 jogos cada, né, uma de históricos, né, e outra de grandes jogos, tá? E aí, como que vai funcionar isso, tá? Os jogos eles estão dispostos em ordem cronológica, né, para a gente ir fazendo, né, realmente uma passagem, né, um passeio, né, pela história do Grêmio na Libertadores, pela gloriosa história do Grêmio na Libertadores, né? E aí a gente vai colocar então nas categorias de acordo aí com a minha opinião, né, do que são os maiores jogos do Grêmio na história da competição. E aí algumas coisas, tá, que são importantes de explicar, tá? Para levar o suspense, né, vamos dizer assim, de qual é o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores, né, até o final, eu coloquei então as 3 finalíssimas, né, os 3 jogos finais, as 3 noites que o Grêmio conquistou de fato a Copa Libertadores para o final, para a gente definir, né, qual destes 3 é o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores. Porque para mim, nada é maior do que a noite que a gente levanta a Copa Libertadores da América. Então, claro, vai ter jogo muito marcante em semifinal, em quartas de final, o primeiro jogo da final, mas nada supera a noite em que se levanta a Copa Libertadores da América. Então, para mim, esses 3 já estão ali nas 2 principais categorias. Um Libertador, 2 imortais, e aí algo que também vai ser legal é que vai sobrar um jogo que não é finalíssima, né, para entrar na categoria de imortais e ficar lado a lado com as outras 2 finais. Então eu considero que sim, tem um jogo que está acima de todos os outros, né, e consegue estar no mesmo patamar de uma finalíssima na história da Libertadores pro Grêmio, beleza? Então é isso, breve explicação. Vamos, né, sem mais delongas, pro vídeo para a gente contar um pouquinho da história do Grêmio na Libertadores e, de fato, né, colocar aqui cada jogo na sua categoria. Então, para iniciar, 1982, primeira participação do Grêmio em Libertadores, Grêmio 3, Penharol 1. O Grêmio ele não avança, né, de fase nessa primeira participação, ele fica na primeira fase, mas ele dá a primeira amostra do que seria, né, a sua tradição, né, na história do torneio, vence o Penharol, é a primeira vitória do Grêmio na história da competição, e esse Penharol viria então a ser campeão da Libertadores desse ano e do mundo, né? Então é uma vitória já maiúscula, né, para mostrar que o Grêmio realmente, né, vinha para não ser mais um na história da Libertadores, mas sim para ser um dos protagonistas, né? Uma vitória bastante simbólica e aí, claro, né, por conta da campanha não ter ido tão longe, obviamente vai ser aqui na categoria de grandes, mas eu entendi que deveria sim entrar, né, na nossa lista esse jogo simbólico. 1983, primeiro título, né, primeira conquista do Grêmio já, né, na segunda participação, e aí a gente já está falando de coisa assim muito grande, de jogos assim realmente que são eternos na história do clube, e o primeiro já é nesse nível. Grêmio 2, América de Cali 1, o jogo que de fato acho que inicia a trajetória de um grande ídolo da história do Grêmio, né? O jogo que acho que o Mazzaropi começa a mostrar por que ele viria a ser um dos maiores goleiros da história do clube. Triangular semifinal, terceira rodada, o Grêmio tinha vencido o Estudiantes em casa, perdido para o América fora e enfrentaria o América precisando da vitória para se manter vivo e com boas chances de classificação para a final. O Grêmio faz 1-0, toma um empate e faz 2-1 já no segundo tempo, né? E aí parece que está tudo encaminhado,
quando o Baidec comete um pênalti bobo e o América de Cali fica com tudo na mão para levar um empate, né, fora de casa, deixar o Grêmio numa situação praticamente inviável de classificação, porque teria que vencer o Estudiantes na Argentina e ainda torcer por resultados paralelos. E aí, né, o Mazzaropi, ele realmente faz uma defesa assim monumental, uma defesa incrível, assim, uma defesa de pênalti assim que não é por acaso, é realmente uma defesa absurda, né? E além de ser absurda, obviamente, para mim, assim, é a defesa mais importante da história do Grêmio. Eu não recordo de outra defesa que tenha significado tanto para o clube, né? Essa defesa basicamente nos coloca na final da Libertadores da América, né? Claro, teria o jogo seguinte que está aqui na lista, né? Que é a Batalha de La Plata, que contaria uma história também muito importante, mas sem esse resultado, sem essa vitória, o Grêmio não iria para a final da Libertadores e quem conseguiu esse resultado foi o Mazzaropi através dessa defesa de pênalti. Então, um jogo assim histórico, muito grande, e para mim já entra entre os 7 maiores, para mim entra na lista aqui de copeiros, tá? Então é um dos 7 maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores da América, graças a Mazzaropi, tá? O jogo seguinte, né, rodada final do triangular semifinal para o Grêmio, né, o Grêmio ainda, Estudiantes e América de Cali ainda se enfrentariam, é a Batalha de La Plata. Eu tenho algumas questões com esse jogo, né? Acho que assim, obviamente tem um heroísmo muito grande do Grêmio sair ainda com um ponto, né? Dadas as circunstâncias, né? Primeiro que a Libertadores na época já tinha um peso muito maior tu enfrentar um time na Argentina ou no Uruguai, enfim, principalmente na Argentina, de questão de violência, de animosidade de torcida. Isso já era mais realmente mais difícil na época, sem dúvida nenhuma do que é hoje, né? Não tinha tudo que se tem hoje de câmera, enfim, essas coisas, né? Então as coisas realmente eram muito mais duras, né? E aí teve a situação, né, de que em determinado momento da Guerra das Malvinas, o Brasil serviu como um território, né, para abastecimento, né, de um avião, né, inglês, né? E isso acabou, né, na semana do jogo entrando em pauta na Argentina e aí o cenário se formou, né, para acontecer tudo o que aconteceu, né? O Caio acabou apanhando no intervalo, não voltou para o jogo. Um bandeirinha, né, arremessaram um objeto na cabeça do bandeirinha e ele ficou enfaixado o jogo todo depois disso, né? Toda a violência dentro do campo e obviamente fora dele pela torcida. Então, muitos acontecimentos, de fato, né? O Grêmio, quando estava 3-2 o jogo, acabou tendo um gol anulado de forma absurda, e aí até nem dá para jogar tanto bandeirinha, já tinha tomado, né, já tinha recebido um objeto na cabeça, então assim, obviamente foi um jogo que ou se empatava, ou talvez de fato poderia ter acontecido algo muito, muito grave, né, e muito pior do que aquele empate. Mas obviamente também tem a versão do Estudiantes, que jogou com jogadores a menos e conseguiu empatar. Então, eu entendo que tem uma situação de versão de história, embora, claro, que a realidade dos fatos é que, de fato, o Grêmio, se vencesse, eu acho que teria algo muito grave poderia acontecer e, assim, sair pelo menos com um ponto, né, que acabou sendo decisivo, no fim das contas, de fato, é muito heróico também, né? Então, acho que é um jogo que, se perguntar para qualquer gremista, qualquer torcedor, lista 5 jogos do Grêmio na história da Libertadores, a Batalha de La Plata ela vai estar entre os 5 jogos, então é muito grande, tá? Eu considero, por exemplo, o Grêmio América de Cali um jogo mais significativo, no sentido assim de acho maior para a história do Grêmio, mas também considero a Batalha de La Plata tão grande quanto, assim, no sentido de patamar, e aí obviamente vai para a parte aqui, né, de categoria aqui, né, de copeiros, né? Então, Grêmio e Estudiantes é um jogo que é a Batalha de La Plata, é muito famoso. O Grêmio realmente tem um heroísmo nesse empate, mas a gente sabe que se, por exemplo, o Estudiantes tivesse ganho do América de Cali na rodada seguinte, o Grêmio poderia ter problemas e não ir para a final. Então, não foi um jogo que garantiu a nossa finalíssima, né? Então, fico aqui nessa parte de copeiros. Se tivesse sido uma vitória, por exemplo, aí é papo de brigar para ser o maior jogo da história do clube em Libertadores. Mas, como foi um empate, né, eu coloco nessa análise aqui como copeiro, tá? Aqui, então, depois a gente passa já para 1984, lembrando que a final a gente vai
avaliar depois, né? Grêmio 5, Flamengo 1. Estreia do Grêmio na Libertadores de 84 como atual campeão, né? O Grêmio de novo já estreava então num triangular semifinal, né? E aí era Grêmio, Flamengo e Universidade de Los Angeles, que era um time venezuelano. Fatalmente, Grêmio e Flamengo iriam disputar essa vaga na final. E, cara, esse jogo, ele já, basicamente, ele é o ponto decisivo para classificar o Grêmio para mais uma final de Libertadores. Porque o Grêmio vence por 5-1 o Flamengo nessa estreia e perde para o Flamengo no Maracanã por 3-1. Então, essa diferença de saldo de gols faz o Grêmio ir para um jogo de desempate com o Flamengo em São Paulo, no Pacaembu, com a vantagem do empate. É isso que acontece. Então, esse jogo, basicamente, ele é decisivo para a classificação do Grêmio para mais uma final de Libertadores. E aí tem toda a história, né, de tu vencer um time que tinha vários craques, como Andrade, Adílio, Tita, né? Todo aquele cenário, né, de Flamengo dos anos 80, que era o grande time do futebol brasileiro ali no início dos anos 80, o Grêmio vai lá, né? E com o seu grande time também, porque o Grêmio no início dos anos 80 também tinha um time absurdo, né? Com um show de Renato, um show de Tarcísio, um show de Oswaldo, uma grande partida do Paulo César Magalhães pelo lado esquerdo, o Grêmio arrasa o Flamengo, né? É uma partida muito grande e é uma partida que eu acho que mostra naquele momento o caminho de Grêmio e Flamengo na Libertadores. O Grêmio realmente sempre levou essa competição como a grande conquista, né? E o Flamengo sempre, até 2019, né, sempre teve problemas nessa competição, então mostrou a hierarquia, né, entre os dois clubes e o Grêmio, né, construindo, né, uma história muito grande na Libertadores a partir, né, desses jogos, né, dessas histórias que contou. Então, aqui esse jogo ele tá aqui para mim como um jogo histórico do Grêmio Libertadores, uma goleada sobre um grande time, um grande clube e uma goleada assim acachapante. Já de 84, né, a gente já vai, né, passar 11 anos no tempo e vamos já falar do bicampeonato da Libertadores da América, né? Quartas de final, né, da Libertadores de 1995, primeiro jogo, Grêmio 5, Palmeiras 0. E aqui eu não vou levar esse suspense muito até o final, porque para mim aqui não há dúvidas que esse exceto as finalíssimas, né, ele é o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores, né? Ele é um jogo imortal. Grêmio 5, Palmeiras 0, um jogo que o Grêmio enfrenta basicamente uma seleção montada pela Parmalat, né? E aí seleção mesmo, né? Se a gente for pensar no time do Palmeiras de 95, tinha Cafu e Roberto Carlos nas laterais e Rivaldo no meio-campo. Ou seja, três jogadores que seriam pentacampeões com a seleção brasileira em 2002 estavam nesse time do Palmeiras. Além disso, Mancuso, além disso, Valber, além disso, Sérgio, Antônio Carlos, enfim, realmente Miller, né? Então, assim, a gente enfrentava um time que era uma seleção, de fato, e, e esse jogo ele conta, acho que a história do Grêmio na Libertadores e a história do Grêmio, né, naqueles anos 90, né? Porque de fato ali se colocava a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro na década de 90. Essa foi a maior rivalidade do futebol brasileiro na década de 90, né? E era de fato o início daquela história. O Grêmio tinha enfrentado naquele mesmo ano o Palmeiras em Copa do Brasil nas oitavas de final, tinha eliminado o Palmeiras no Parque Antártica, jogando com dois a menos por mais de um tempo, e um jogo já com quatro expulsões, né, três do lado do Grêmio, uma do lado do Palmeiras, já dando o tom, né, para esse confronto da Libertadores. Então a expectativa era muito grande, né? E aí tu vai pro jogo e, cara, o que acontece no jogo, ele se explica o porquê é tão grande, né? Tem toda essa questão da rivalidade, tem toda essa questão de tu enfrentar um grande time, né? E tem toda a questão daquele Grêmio dos anos 90 de se pôr, né? Assim, de cabeça em pé contra esses times que, né, eram decantados no centro do país, como seleções, como, né, times muito melhores que o Grêmio, né, na época, né, e depois se viu, né, que de fato o Grêmio era do mesmo nível ou até melhor como time, né, do que eles, né, então esse jogo ele foi definitivo nisso, né, na verdade, né, então o Grêmio
começa, né, fazendo 1-0, né, com um golaço do Arce, né? Depois tem toda aquela questão. Na verdade, eu acho que se inicia com a confusão, né? Aquela confusão histórica, né? Com Dinho, Valber, Derlei, né? Expulsões de lado a lado, né? E aí, meio que depois dessa confusão, é uma chuva de gols, né? Com o Arce fazendo 1-0, o Arilson 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo também outro épico, né? Que é a atuação do Jardel, né? Assim, algo que é para sempre na história, né? Um hat-trick em quartas de final de Libertadores contra um rival tão grande, né? E aqueles gols icônicos de cabeça, principalmente, né? O último, né? Que, né? Ele tem que dar duas cabeçadas para fazer o gol. Então, assim, realmente um jogo mágico na história do Grêmio, né? É um 5-0 que, assim, nunca mais será esquecido. E para mim, exceto as finalíssimas, exceto as noites que o Grêmio levantou as Copas da Libertadores da América, para mim é sem dúvida o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores, beleza? Então, categoria Imortais para Grêmio 5, Palmeiras 0. Em 95 a gente ainda tem também a finalíssima, né? Na verdade a final, né? O primeiro jogo da final, Grêmio 3, Atlético Nacional 1. Grêmio enfrentando então um Atlético Nacional de René Higuita, de Aristizábal, de Ángel, né? Um time bastante forte, né? Tinha eliminado o River Plate na semifinal. E aí, cara, assim, o Grêmio faz uma partida quase que perfeita nessa final. O Grêmio basicamente ele se coloca como o maior clube da final, porque por hierarquia entra no Olímpico, e isso tem entrevista do Felipão, né, antes do jogo, para decidir a final. O Grêmio entra para ganhar a Libertadores já no Olímpico, né? E é quase o que acontece, por isso que é uma partida quase perfeita, porque ele toma um golzinho ali, né, depois de abrir 3-0, mas assim, eu já vi esse jogo, é uma pressão, assim, é um pensamento assim de tanta grandeza, tipo assim, eu vou decidir a final aqui. Eu vou entrar no Olímpico e eu vou decidir a final já no primeiro jogo. E de fato o Grêmio assim faz uma partida assim fantástica, assim, é marcação sob pressão, no campo do Atlético Nacional o tempo todo. O Higuita faz milagres, né? E aí até que não tem como segurar, né? O Grêmio faz os dois primeiros no primeiro tempo, com um gol contra do Marulanda, outro do Jardel, faz o terceiro no segundo, continua jogando muito bem no segundo tempo, tem uma falha, acaba tomando gol, não garante o título nessa noite por conta disso, mas encaminha muito bem a taça, né, nesse primeiro jogo, que é de fato uma partidaça do Grêmio, Carlos Miguel jogando muito, gol do Jardel, gol do Paulo Nunes, então também Dinho jogando muito, então também é isso, né? É muito daquele time histórico dos anos 90 que estava ali, né, fazendo história, né, e fazendo do Monumental um verdadeiro caldeirão, né, assim como foi no 5-0 contra o Palmeiras. Então, assim, é um jogo muito grande, é um jogo que encaminha o título da Libertadores, então eu entendo aqui na minha visão, né, que é um jogo histórico do Grêmio em Libertadores, tá? Eu acho que é histórico. Lembrando que, né, eu tô montando aqui sem saber exatamente onde eu vou colocar a maioria, né? Então posso mudar aí ao longo do percurso, tá? 96, Corinthians 0, Grêmio 3. Um jogo bastante grande do Grêmio também, né? O Corinthians de Marcelinho Carioca, de Ronaldo, de Viola. Acho que também tem uma questão de rivalidade aqui. Entre 95 e 98, Grêmio e Corinthians se enfrentaram todos esses anos, né? Por competições nacionais ou internacionais. E aí o Grêmio, atual campeão da América, né? Vai pegar o Corinthians no Pacaembu, né? O mesmo palco, né? Da final, né, do primeiro jogo da final de 95, da Copa do Brasil de 95, que foi depois vencida pelo Corinthians. Então tem toda uma questão de revanche, né? O Grêmio, né, sentiu muito a perda daquele título da Copa do Brasil, né? Porque levou para o Olímpico, perdeu o jogo, né? Era só vencer por 1-0, então assim, a torcida apoiou, né, cantou o hino, mas foi uma derrota dolorida, né? Então, né, chega para 96, né? Tu é o atual campeão da América, vai enfrentar esse mesmo Corinthians no Pacaembu, o Corinthians que tem todo aquele sonho, né, de ganhar a Libertadores, né, naquele momento. E aí tu vai lá e tu mete 3-0, né? Tu vai de forma copeira, grande, né? Tu vai lá
estabelece de novo, né? Eu vou falar de novo em hierarquia, né? Quem aqui em Libertadores, quem é maior aqui é o Grêmio, né? E o Grêmio vai lá e faz um 3-0 acachapante com dois do Jardel, um do Paulo Nunes, então essa dupla de novo, né? Fazendo história. Eu acho muito, muito grande esse jogo. É, é complicado. Eu vou colocar, assim, por todo esse cooperismo, de fato, né, como um jogo também histórico do Grêmio em Libertadores, tá? Posso mudar, mas acho que é sim um jogo histórico, né? Fazer um 3-0 no Pacaembu dentro do Pacaembu contra o Corinthians é algo bastante grande. Próximo jogo é um jogo que eu considero grande, né? Grêmio 2, Guarani do Paraguai 1, oitavas de final da Libertadores, né? O Grêmio perde o primeiro jogo, né, no Paraguai por 2-1 e aí traz para o Olímpico, né, tá vencendo por 1-0 e acho que ali por 45 do segundo tempo o Guarani empata. E aí seria, né, não digo um vexame, mas seria assim realmente um fracasso muito grande, né, tu perder para o Guarani do Paraguai uma vaga nas quartas de final da Libertadores, dado todo o histórico do Grêmio na Libertadores e também, né, daquele time nos anos 90. E aí, né, na saída de bola, o Grêmio toma um empate e na saída de bola o Grêmio consegue, né, fazer um gol, né? Então, assim, dá todo esse heroísmo, esse tom de emoção no final. Então, realmente um jogo bastante marcante, né? O gol do Rodrigo Grau leva para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis também é uma disputa de pênaltis muito louca, que a maioria dos pênaltis, né, não são gol, né? Ou o goleiro defende, ou vai para fora, ou vai na trave, enfim, né? Acho que a disputa de pênaltis termina 2-1, o Darley pega pênalti, que era algo que não era muito comum, né? Então acho que pega um ou dois pênaltis nessa disputa de pênaltis. Então tem toda essa carga emocional nesse jogo que eu acho também que mereceu entrar nessa lista, porque é uma coisa agônica, é uma coisa muito Grêmio, né? Toma um gol aos 45 e vai lá na saída de bola e faz o gol que leva para os pênaltis e depois ainda ganha, né, numa disputa de pênaltis assim de infartar. Então, jogo grande aí do Grêmio na história da Libertadores. Grêmio 4, Nacional 0. Esse também acho que é um jogo bem grande, né? Oitavas de final da Libertadores de 98. O Grêmio simplesmente arrasa o Nacional, né? Empata o primeiro jogo em 1-1 e no segundo, em um tempo, em 45 minutos, o Grêmio arrasa o Nacional, faz 4-0. E aí é muito grande, né? Tu enfrenta uma camisa desse nível, desse tamanho do Nacional do Uruguai, né? Que é sempre um adversário que tem que respeitar, porque de fato é um adversário que tem uma tradição, uma história copeira muito grande. E aí tu vai lá em 45 minutos e tu basicamente resolve o mata-mata com 4-0, né? Histórico no Olímpico, né? Então, assim, é um jogo muito grande. Eu só não coloco ele como histórico, né? Por exemplo, ele não é uma goleada, por exemplo, tão grande que nem a contra o Flamengo. Por quê? Porque o Nacional nos anos 90 ele já estava nesse processo, né, que está hoje, né, de ser um clube que não tinha condições, né, aos poucos ele foi virando, né, o futebol uruguaio foi, né, se tornando um futebol que não tinha condições de competir financeiramente, enfim, com o futebol argentino e futebol brasileiro principalmente. Então, já não era um time do Nacional como seria, por exemplo, enfrentar o Nacional 10 anos antes, em 1988. Aí o Nacional entrava sempre como um dos favoritos em Libertadores. Nos anos 90 já começa o processo de decréscimo aí do futebol uruguaio. Então, assim, time por time, de fato o Grêmio tinha mais time, né? E aí conseguiu esse 4-0 muito, muito relevante, né? Então eu vou colocar como grande por conta do adversário ser uma camisa muito grande, mas o time em si não ser tão forte, né? Diferentemente, né, do próximo jogo que a gente vai falar aqui, Grêmio 4, River Plate 0, oitavas de final da Libertadores de 2002, e aí a gente estava enfrentando um time tão grande quanto o Nacional, né, em questão de camisa, de peso histórico, né, realmente o River Plate, né, dispensa apresentações, né, e um timaço, né, o River Plate tinha Ortega, D'Alessandro, Ayala, Cambiasso, pô, assim, realmente era um grande time que a gente estava enfrentando. A gente já tinha vencido por 2-1 o primeiro jogo, e aí no Olímpico, basicamente, a gente
faz história. O Grêmio faz história aqui. O Grêmio faz um 4-0 que dá 6-1 no agregado no River Plate e num baita River Plate. Então, assim, mostrando o potencial daquele time, né? O potencial de um time que tinha Zinho, que tinha Rodrigo Mendes, que tinha Tinga, que tinha Gilberto. Era um timaço do Grêmio em 2002. Era um time que merecia buscar o tricampeonato da Libertadores e que a gente sabe, né, que só não buscou, sendo muito realmente confiante naquele time. O Grêmio só não buscou o tri por conta de um assalto, né, que aconteceu na semifinal contra o Olímpia, né, porque realmente foi um time muito forte montado, né, e o placar dessas oitavas de final mostra isso, né, 6-1 no River Plate com 4-0 no Olímpico, absolutamente memorável. Então, assim, ele está na mesma escala desse jogo, né, de 1984 contra o Flamengo. É uma goleada contra um grande clube e contra um grande time, né? Então é um jogo histórico do Grêmio em Libertadores. 2003, Grêmio 3, Olímpia 0, né? Esse é um jogo que o Grêmio consegue uma revanche muito importante, assim. É óbvio que, assim, tu perdeu uma semifinal como a gente perdeu em 2002, não foi a mesma coisa, né? Mas, poxa, no ano seguinte, tu tem a oportunidade de enfrentar aquele mesmo Olímpia que roubou a classificação, né, para a final da Libertadores, né? Esse mesmo Olímpia é o atual campeão da América, né? Porque vence a final contra o São Caetano. E aí tu vai lá, vence no Defensores del Chaco por 3-2, traz pro Olímpico e mete 3-0 em cima do Olímpia. Acachapante, Rodrigo Fabre, Christian, né? E o Olímpia basicamente não tem nenhuma chance. Tu elimina o atual campeão de uma forma muito forte, né? E acho que traz esse sentimento, sim, de vingança. Claro que não chega perto do que foi aquela derrota, do que doeu aquela derrota, mas é um pouco, né, de traz um pouco de sensação de alívio, assim, né? Pô, pegamos esse mesmo time no ano seguinte e metemos 6-2 no agregado, um 3-0 muito bonito no Olímpico, também mostrando a força desse estádio que é realmente, assim, histórico, né? Olha as vitórias que o Grêmio tem, né, no Olímpico, né? É 4-0 no Nacional, 5-1 no Flamengo, 3-0 no Olímpia, mais pra frente aqui 2-0 no São Paulo. Então, assim, o Olímpico e Libertadores assim, é um dos ambientes mais inóspitos para qualquer time vir jogar, né? Então, isso é muito lindo de ver na história do Grêmio. Então, esse jogo aqui, por conta, né, de talvez não trazer tudo que doeu a semifinal de 2002, né, por mais que tenha sido uma grande vitória, eu vou colocar como grande, por conta também do Grêmio, né, na fase seguinte ter sido eliminado. Então, entra na galeria de grandes jogos, tá? Grêmio 2, São Paulo 0. Cara, aqui eu vou analisar os dois juntos, tá? Tanto o Grêmio São Paulo quanto o Grêmio Defensor, tá? Pra gente já colocar um em cada categoria. Já antecipo que um vai para histórico e um vai para grande. Grêmio e São Paulo, eu acho que é muito marcante porque tu enfrenta o atual campeão brasileiro, com um Grêmio ainda em reconstrução depois do retorno à Série B em 2005. Então, claramente o São Paulo tinha mais time, claramente o São Paulo tinha mais condições de avançar. E ali começa a história do. Começa não, né? Mas assim, é o grande primeiro. É o grande assim, momento ali, né? De Olímpico Monumental fazendo a diferença no período em que a torcida, para mim, eu nunca vi nada igual ao que eu vi no Olímpico em 2007. Eu nunca vivi nada igual em relação à torcida e time igual ao que eu vi, né, o que eu vivi entre torcida e time do Grêmio na Libertadores de 2007. Nada foi igual, aquelas noites de Copa frias, né, e os jogos assim com um time do Grêmio totalmente assim limitado, assim, né? Não era um time para chegar na final da Libertadores, né? Por bola, assim, né? Mas dentro do Olímpico era uma força, era algo assim mágico que estava acontecendo, né? E isso começou ali nesse Grêmio São Paulo. O Grêmio perde o primeiro jogo por 1-0 e consegue essa virada para 2-0 com gols do Tcheco e do Diego Souza. E o Grêmio Defensor também vai nessa batida, digamos assim, né? Nesse ritmo,
né? O Grêmio perde o primeiro jogo, só que aí por 2-0 para o Defensor no Uruguai, e aí traz para o Olímpico, né? E consegue também, de novo, com gols do Tcheco e do Teco, fazer um 2-0, né? No segundo tempo leva uma bola na trave, assim, inacreditável, assim. Então tem toda essa questão também cardíaca, né? O Grêmio também perde chances de fazer o terceiro, e aí nos pênaltis consegue a classificação, né, para a semifinal da Libertadores. Eu acho assim, quando tu enfrenta um São Paulo e com o time que o São Paulo tinha, isso é muito grande. Tu virar um confronto contra o São Paulo muito maior do que, por exemplo, isoladamente tu virar um jogo contra o Defensor, né? Por história de time, né, do adversário e por, claro, também o time. Mas assim, por que que eu tô pensando aqui? Eu acho que o Grêmio Defensor, ele é um jogo maior que o Grêmio São Paulo, se tu pegar história e contexto todo, tá? Porque Grêmio e Defensor é a maior virada do Grêmio em Libertadores da América. É a única vez que o Grêmio vira um confronto, né, em Libertadores depois de perder o primeiro jogo por 2 gols de diferença. O Grêmio consegue uma virada. Até porque, claro, é raro, né? Se tu for fazer uma pesquisa, eu acho que são poucas as vezes que o Grêmio perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença. Então, foi essa a única vez que o Grêmio conseguiu, dentro desse universo, que talvez seja pequeno, assim, né? Eu acredito que seja pequeno, foi a única vez que o Grêmio conseguiu uma virada, né, de 2 gols de diferença, né, de derrota na ida. Então, eu acho que isso é muito grande. Eu acho que ter uma vitória dessas em Libertadores, tu conseguir superar em Libertadores da América, quartas de final, 2 gols de diferença na ida é muito grande. Acho que é até maior do que tu enfrentar um clube maior e um time maior e vencer por 2-0 na volta depois de perder por 1 gol de diferença só. Então, por ser esse jogo único na história do Grêmio na Libertadores, eu considero o Grêmio Defensor histórico, Grêmio e São Paulo um grande jogo. E aqui com dor no coração, porque pra mim, assim, eu não fui em Grêmio Defensor no estádio, né? E fui em Grêmio São Paulo. Sei o quanto foi muito grande e marcante aquela noite de Copa, mas assim, para a história do clube, pra mim, o Grêmio Defensor tem esse caráter único aí de ser a maior virada do Grêmio em Libertadores, tá? 2017, né? Então agora a gente vai para a campanha do Tri da América. Grêmio 1, Botafogo 0, né? Quartas de final, definitivamente o confronto mais difícil do Grêmio nessa Libertadores, né? Não há dúvidas disso. O Grêmio com desfalques importantes no primeiro jogo, né? Sem Luan, sem Jeromel. No segundo jogo, o Jeromel joga, o Luan entra no final já. Então, assim, sem basicamente o nosso craque naquela competição. Então, dificultou muito para nós. O Botafogo também muito bem armado na época, né? Com um time limitado, mas bem armado. E, cara, essa noite aqui eu não tenho como não deixar um pouco o meu coração falar. É, é, Analisando assim por história, pode ser que tenha outro jogo que seja maior que esse, pode ser, mas assim, eu entendo que aquele dia era um feriado, né, de Revolução Farroupilha, dia 20 de setembro, então tinha todo um significado. O jogo terrivelmente difícil, primeiro tempo nervosíssimo, Botafogo criando boas chances de gol, segundo tempo o Grêmio volta melhor, e aí, né, consegue ali por volta de 15, 20 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Esse gol do Barros, que é um gol, né, de cabeça, né, a forceps, né, no estilo Grêmio, né, esse 1-0, né, peleado, né, e depois, né, o Grêmio joga como Copa mesmo, né? Demora para bater tiro de meta, segura, consegue travar o Botafogo, né, não consegue criar chances, né? Realmente o Grêmio mostra ali, né, a grandeza como clube de assim de segurar, né, um resultado como com de novo, repetir, hierarquia, né? Tava diante de um time que nunca tinha ganhado uma Libertadores e era um bi da América em busca do tri. Então, assim, acho muito grande isso tudo e assim, aí é ponto muito pessoal, tá? Não sei se foi sentido por outros a mesma coisa, mas pra mim foi assim. O Grêmio ele faz 1-0 nessa noite, e acho que poucos minutos depois o Barcelona de Guayaquil ele faz 1-0 no Santos.
E aí, assim, obviamente o Barcelona de Guayaquil teve todos os méritos, passou pelo Palmeiras, passou pelo Santos, era um bom time, tinha um camisa 10 muito bom, né? Um centroavante que estava iluminado, Jonathan Alves na época, enfim, mas é óbvio que tu enfrentar um Santos numa semifinal de Libertadores e o Barcelona de Guayaquil, obviamente, quando tu vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, tu é o time que tem a responsabilidade, né? De ser o maior dentro daquele confronto. Então, é questão, de novo, hierarquia. Né? Então o Grêmio iria para a semifinal naquele momento com aquele time jogando a bola que jogava, cara, vai passar para a final. Então para mim, sendo bem sincero, para mim ali aquela noite cara, o Grêmio vai ser tri da América. Agora tá confirmado. Esse jogo, esse nervosismo, esse ambiente, esse gol do Barrios, a fórceps, né? Minutos depois o Barcelona faz 1-0 no Santos. Então, cara, para mim esse jogo ali se desenhou o tricampeonato da América e ali para mim por conta de tudo isso, toda essa questão que envolveu esse jogo, eu considero um jogo copeiro. Eu considero um dos 7 maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores. Eu sei que não tem nenhum. Não é uma virada, não tem uma defesa de pênalti, não tem, né, uma história como a Batalha de La Plata. Sei que meu coração pode estar falando aqui, mas assim, para mim esse jogo ele é muito significativo. E considero que, assim, dentre os 7, tu tem que ter pelo menos dois, né, jogos de uma campanha de título aqui. 83 já tem dois, mais a final 3. 95 tem o Grêmio e Palmeiras 5-0, vai ter a final. Então acho que 2017 esse jogo merece entrar como um dos 7 maiores jogos do Grêmio na história da Libertadores, tá? Grêmio e Barcelona, então, né, a fase seguinte, né, é um 3-0 aí que também de muita, assim, é muito grande, né? O Barcelona vai lá, elimina Palmeiras, elimina Santos, né? E aí todo mundo pensando, pô, vai ser difícil, né? Um jogo lá muito difícil ganhar lá. E o Grêmio vai lá e mostra assim uma atuação assim cara, uma atuação de tri da América, uma atuação de clube grande, assim, de clube que realmente tem história na competição, um 3-0 assim, para não deixar a menor dúvida, né, de quem era de fato o time que ia para a final, o time que era o maior, né, nessa semifinal. Então, 2-0, né, com gols do Luan e do Edilson no primeiro tempo. Depois ainda tem esse fenômeno que acontece no jogo, que é a defesa do Marcelo Grove, né? Então tem esse contorno da defesa mais impressionante da história do Grêmio. Se a defesa do Mazzaropi, para mim, é a mais importante da história do Grêmio, a defesa do Marcelo Grove contra o Barcelona é é a mais impressionante, a mais difícil, a mais impactante da história do Grêmio, como ilustra bem essa foto. E aí depois o Luan faz o terceiro logo depois, né? Então é um jogo que assim mostra uma grandeza e cara, assim, a atuação do Luan, né, dentro do contexto de ele ter sido o rei da América, nesse jogo, além obviamente do gol histórico na final, nesse jogo ele basicamente se coloca como o rei da América, porque, cara, é uma atuação, óbvio, eu estou falando, é uma atuação, obviamente eu nunca vou comparar esses dois jogadores, né, mas é uma atuação nível Riquelme. Ela, cara, ele pega o jogo e bota no bolso, ele domina o meio-campo e ele faz dois gols, ele tabela, cara, o terceiro gol é ele pega a bola no meio-campo, puxa, larga no Edilson, né? Sai essa tabela, né? E aí ele tá lá na frente da área ali para fazer o terceiro e uma chapada linda. Então é um jogo muito grande na história também do Grêmio na Libertadores, com muito significado. Eu tenho espaço para dois históricos e dois grandes. Tendo em vista o que vem por aí, acho que por, né, fazer parte de um título de Libertadores, acho que é um jogo histórico. Acho que é um jogo histórico do Grêmio na competição. Grêmio 2, Estudiantes 1, 2018, oitavas de final. Primeiro jogo 2-1, né, para o Estudiantes. E o segundo jogo, assim, absolutamente agônico, né? Absolutamente marcante por conta dessa emoção nos minutos finais, né? Lembra um pouco a questão do Grêmio e Guarani de Paraguai, só que nesse caso está diante de um tetracampeão da Libertadores, né? Como atual campeão da América, então tem uma responsabilidade de fazer uma nova grande campanha, né? Para, né, se colocar de fato, né? Não foi um acidente ganhar uma Libertadores, de fato está entre os melhores do continente naquele período
Então, 1-1 que se alongava, né, depois do, de um primeiro tempo ali com que saíram os gols, né, e o Grêmio não conseguia fazer o segundo gol. Então tem uma falta, né, perto da área, o Lua cobre, o Alisson faz um gol que, assim, explode, né, a arena. Eu acho que, assim, uma explosão, assim, que poucas vezes foi vista no estádio, né, o Grêmio faz esse 2-1, né, uma cabeçada de um cara baixinho, né, leva para os pênaltis, né, e nos pênaltis o Grêmio consegue, né, a classificação para as quartas de final. Eu acho que é algo que é muito relevante ali também naquele momento de fato devolver ao Grêmio a sua grandeza, né, que foi todo aquele processo desde 2016. Então, 2016 Copa do Brasil, 2017 a Libertadores. E aí, mas na Libertadores, né, não enfrentou nenhum campeão. Bom, então, em 2018 a gente pega o maior campeão de Libertadores na Recopa, é campeão em cima dele. 2018 e na Libertadores, oitavas de final, pega um tetracampeão da América e passa por ele, né? Então, para não deixar dúvidas da grandeza do clube, né? Então, assim, acho que é um jogo bem grande. Essa questão agônica aí né, do gol nos minutos finais em Libertadores é muito forte. Mas eu vou considerar um jogo grande porque eu acho que tem um jogo maior que ele nos próximos dois aí, que vai entrar na categoria de históricos, né? E na minha visão, é o próximo jogo. Palmeiras 1, Grêmio 2. Porque para mim esse é um jogo que é histórico e vai fechar a nossa prateleira de 7 jogos históricos. Porque é a única também, assim como o Grêmio Defensor tem um caráter único. É a única vez que o Grêmio vira um jogo, um mata-mata, né, de Copa Libertadores fora de casa. Né? O Grêmio perde o primeiro jogo em casa, até porque é muito raro, né, o Grêmio perder um primeiro jogo de Libertadores, né, de mata-mata de Libertadores em casa, é raríssimo, né? Mas o Grêmio perde então esse primeiro jogo, né, contra o Palmeiras do Filipão, né? Ou seja, um cara que sabe muito de mata-mata, né? O Palmeiras faz 1-0 aqui e faz 1-0 no Pacaembu. E, cara, o Grêmio no Pacaembu contra o Palmeiras é assim, coisa de 10% de aproveitamento. É uma coisa terrível o aproveitamento do Grêmio no Pacaembu. Mas naquela noite, né, o Grêmio mostraria ali a sua grandeza, mostraria aqui, né, naquela época, o que que era ter um tricampeão da América, né, contra um campeão da América naquele momento, né, disputando, né, mais uma vez, né, a grandeza do Grêmio em Copas se mostrando, e o Grêmio consegue uma virada com uma atuação espetacular do Cebolinha, né, gol do Alisson, outro gol do Cebolinha, o Grêmio consegue uma virada já no primeiro tempo, né? E essa virada, por conta do saldo qualificado, acaba, né, classificando o Grêmio, né, eliminando o Palmeiras, que vinha com esse sonho, né, através da Crefisa de ser campeão da América, desde que iniciou a parceria. O Grêmio vai lá e adia esse sonho com uma vitória assim muito grande, muito copeira. Essa é uma vitória muito copeira, né, que leva o Grêmio à semifinal da Libertadores. Obviamente, se o destino final daquela Libertadores de 2019 não fosse o que aconteceu, talvez poderia até estar nessa linha aqui de copeiros, mas, né, por conta de ser uma campanha que depois terminou, né, como terminou na semifinal, entendo que é um jogo histórico por conta desse caráter único. É a única virada do Grêmio em Libertadores depois de perder o primeiro jogo em casa. E aí o Grenal da América, né, ele, né, só sobra espaço para estar na prateleira de grande. É, é claro que é assim, por ser um Grenal, por ser no Beira-Rio, por ser a única vitória de um dos dois times no Clássico em Libertadores, cara, isso é muito histórico, isso é algo que é muito grande, né? E esse gol do PP foi muito celebrado naquele momento, né? Então, assim, isso é muito grande, né? Mas eu acho que, assim, por ser primeira fase, por ter uma questão também da pandemia, né, de não ter torcida, né, eu não coloco numa prateleira acima dessa prateleira de grande. Mas, assim, é um jogo que é histórico, né? É um registro histórico, né? Assim, o Grêmio é o único clube do clássico Grenal que venceu uma partida de Libertadores. Então, assim, isso tá lá no registro histórico, né? Retrospecto em Libertadores, o Grêmio tem vantagem contra o Inter e é uma vitória, assim, lindíssima, né? Não tem. Ganhar Grenal já é uma das melhores coisas do mundo. Ganhar Grenal em Libertadores, só quem é gremista sabe o que que é. Então, jogo grande aí. Então, assim, fechamos então, né, as prateleiras aí, né? E aí agora a gente vai para
decisão final, de fato, né? Entre Grêmio 2, Penharol 1, final da Libertadores de 83, Atlético Nacional 1, Grêmio 1, final da Libertadores de 95 e Lanús 1, Grêmio 2, né? Final da Libertadores de 2017. Qual desses é o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores? E aí, apesar da gente ter deixado para o final, para trazer um pouquinho, né, de suspense para brincadeira, obviamente tem um jogo aqui que para mim não tem disputa. Não tem disputa, porque ele é o jogo libertador da história do Grêmio, né? Acho que já é um spoiler aqui a categoria. E aqui vou dar algumas explicações, né? Eu já vou colocar esses dois aqui na categoria de imortais, porque o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores da América é, sem dúvida nenhuma, Grêmio 2, Penharol 1. É o jogo que, obviamente, dá o primeiro título de Libertadores para o Grêmio, né? Isso já é por si só imenso, né? Só que a gente está falando de um Grêmio Penharol, né? Em que o Grêmio enfrenta um tetracampeão da Libertadores na época, e que na época era o atual campeão da América e do mundo, né? Então, assim, é tu enfrentar um rival de uma grandeza absurda, né? De fato enfrentar quase que o bicho-papão naquele momento do continente, né? E como um time que ainda não tinha a sua primeira conquista de Libertadores. E aí, né, tu vai para a final no Uruguai no primeiro jogo, empata em 1-1 e tu traz para o Olímpico e joga como um time do mesmo tamanho, né, que o Penharol, ou até maior, né? Porque o Grêmio joga muito melhor do que o Penharol, primeiro tempo principalmente, joga realmente assim para fazer mais de 1-0. O Grêmio é aquela questão do Olímpico de novo, né? Aquela tradição do Monumental, 15 minutos de pressão, pressão o tempo todo, né? O Grêmio faz a pressão até sair o primeiro gol, né? Faz 1-0, conduz bem o primeiro tempo, jogando melhor, podendo fazer mais, né? E aí no segundo, sim, aí o Penharol mostra também, né, o porquê ele era tão grande naquele momento, né? O Penharol consegue empatar, vai empurrando o Grêmio naquela experiência, naquela catimba, naquele futebol também de quem tinha craques como Venâncio Ramos, Fernando Morena, né? E aí o Penharol não só empata, como quase vira o jogo, né? O De Leon salva uma bola em cima da linha quando estava 1-1. Então o Penharol, se virasse o jogo ali, fatalmente seria campeão por toda essa histórico, essa tradição e esse time que eles tinham, né? Mas logo depois o Grêmio já volta a pressionar. O Renato acha um cruzamento absolutamente genial e imprevisível, né? Um balão para a área, mas com um endereço, né? E aí o endereço é a cabeça iluminada do César, né? E o César faz o gol do título, um gol assim, o gol é mágico, né? Tem a história, né, do Tita ter, né, jantado com a esposa do César e o César, né? E ele com a sua esposa, né? E a esposa do Tita fala para o César que ele faria o gol do título, né? E se vocês forem olhar a comemoração, o César sai de braços abertos, assim, comemorando, e o Tita tá próximo ali, e ele tá com a mão na cabeça, assim. Ele tá incrédulo com aquilo que tá acontecendo. Então, era para acontecer, é algo muito mágico aquele gol, né? Um gol realmente para a história do Grêmio. É para mim o maior jogo da história do Olímpico, esse jogo, né, Grêmio 2 Penharol 1. Um dos maiores jogos da história do Grêmio e para mim, sem dúvida, o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores por todo esse contexto de tu vencer um clube do tamanho do Penharol, com um time que o Penharol tinha, atual campeão do mundo, de uma forma assim, jogando de igual para igual e, no caso, até melhor durante todo o jogo. O Grêmio também tinha, obviamente, um timaço com o De Leon, Tita, Renato, Tarcísio, enfim, né? E o Grêmio realmente faz uma partida de clube que viria a ser o que nós somos hoje, tricampeões da América, de muita história na Libertadores. E além disso, para finalizar, né, eu acho que assim, tem duas coisas, né? Essa foto, né, para mim, ela é junto com o Renato de braços abertos comemorando o gol do Mundial. Ela é a maior da história do Grêmio. Essa foto não tem nada igual, independente do que aconteceu, independente do motivo. É um zagueiro uruguaio, caudilho, barbudo, né, ensanguentado
com o rosto ensanguentado levantando a Taça Libertadores da América, levantando a Copa. Isso aqui não é só a maior imagem da história do Grêmio, junto com o Renato de braços abertos comemorando o gol do Mundial. Isso aqui é a maior imagem da história da Libertadores. Não tem nada mais representativo do que uma Libertadores, do que um cara levantando, um uruguaio levantando a Copa Libertadores da América com o rosto ensanguentado. Cara, isso é muito, muito forte, e isso é muito forte pra mim, pra identidade do Grêmio, né? A alma do Grêmio, né? O Grêmio, através desse jogo, o Grêmio já tinha, né? Através ali dos anos com o Foguinho, né? Essa questão do futebol força muito forte, muito enraizada no clube, enfim. Mas o Grêmio, ele nesse jogo, ele cria essa mística copeira, essa identidade copeira, né? Porque até então o Grêmio tinha um título brasileiro, um campeonato brasileiro, um mata-mata, mas era um título só, e aí outros títulos estaduais, enfim, né? Então essa identidade com Copas que viria a ser imensa em Copa do Brasil e também em Libertadores, ela começa nesse jogo. Então o Grêmio Copeiro, ele nasce aqui. Então por isso que ele é um jogo libertador também, porque é um jogo que nasce a alma copeira, né, essa mística, né, do Grêmio de fato de ser um clube que ama Copas, né, que ama a Copa Libertadores, que ama a Copa do Brasil, enfim, né, mas que nesse caso, né, de fato traz toda essa identidade do Grêmio com a Copa Libertadores da América. Então, não há dúvidas que Grêmio 2 Penharol 1 é o maior jogo do Grêmio na história da Libertadores. Para fechar aqui, vou colocar em ordem do que eu penso, tá? Esse 7. Então, assim, acho que aqui tá super ok, é isso aí mesmo. Grêmio e Botafogo é o sétimo, o Batalha de La Plata para mim é o sexto, Grêmio e América é o quinto. Aqui, então, por pontuar, né, que para mim as finais têm um peso maior, é a noite que tu levanta a Copa. Vou colocar o Grêmio 5, Palmeiras 0 em quarto. E aí, entre essas duas finais, eu não tenho dúvidas que para mim essa aqui tá à frente, né? Grêmio e Lanús em 2017, né? O Grêmio Atlético Nacional, como eu falei ali, ele é um ele tem ali um primeiro jogo que já é encaminhado o título, né? O Grêmio acaba tomando 1-0, né, no segundo jogo, logo no início, então tem que segurar o jogo, mas assim, é um jogo seguro, é um jogo, né, de fato de segurar a pressão, né, sem muitas emoções, e aí no final o Dinho ainda faz o gol de pênalti que dá o bi da América. Já o Grêmio e Lanús, o Grêmio ele não encaminha o título no primeiro jogo que inclusive podia estar nessa lista, acho que é um jogo que o pessoal vai sentir falta, né? O gol do Cícero no final, acho que é muito grande esse jogo, mas entendi aqui, né, que ele não entrou nesse mesmo nível dessa lista, dos jogos dessa lista, por conta de não ter encaminhado um título, né? Foi um jogo que, claro, deu uma vantagem importante, mas não encaminhou o título da Libertadores, porque o Grêmio teve que chegar no segundo jogo e ter a postura que teve. O Grêmio, se tivesse talvez feito o que o Lanús imaginou que iria acontecer, que, né, por conta de ele ter virado contra o River Plate, virado contra o San Lorenzo na La Fortaleza, talvez achou que o Grêmio ia chegar em La Fortaleza e se retrair, e esperar, né, e se tentar segurar esse 1-0 como a última coisa. E o Renato, ele falou após o primeiro jogo da final, nunca me esqueço disso, né? Ele falou que, perguntado, né, sobre isso, do Lanús ter virado, né? E, enfim, se isso preocupava o Grêmio, né? O Renato falou assim: o Grêmio não é o River. Então, olha o nível de grandeza que ele colocou o Grêmio, né? Ele falou que o Grêmio não era o River, o Grêmio não ia deixar acontecer o que o River deixou acontecer. E de fato, o Grêmio chega no La Fortaleza e faz um primeiro tempo memorável. É um chocolate histórico, né? Uma partida irrepreensível do Grêmio, com o Fernandinho fazendo aquele golaço e depois o Luan, né, fazendo talvez o gol mais bonito da história do Grêmio em Libertadores, né, que é por tudo que envolveu ser uma final na Argentina, né, tem também esse componente de tu ganhar um título na Argentina, coisa que só o Santos do Pelé fez, como um clube brasileiro, então assim, é muito grande, né, e é uma partida que o Grêmio de fato se coloca como um tricampeão da América, então para mim é o segundo maior jogo do Grêmio na história da competição. Mas, né, voltando aqui, né, ao grande objetivo final, maior jogo da história do Grêmio na Libertadores, Grêmio 2, Penharol 1, o jogo que é a primeira conquista da América e o jogo que dá
toda a nossa identidade, né, que cria de fato a nossa alma copeira, né, aquela noite de 28 de julho de 1983, maior jogo do Grêmio na história da Libertadores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e espero muito que vocês participem, né, discordando, concordando, colocando, bah, como é que tu deixou faltar esse jogo? Não, eu acho que tem que ser assim, né? Não deveria ser esse o maior jogo. Eu acho que não tá certo esse ranking. E claro, também concordando, né? Talvez colocando, pô, curti a lista, acho que tá tudo dentro do padrão. Enfim, o que eu queria de fato é que vocês participassem no sentido de criar debate. Né? E aí, colocar meu ponto, por que que eu discordo, por que que eu concordo, para também eu poder responder, enfim, a gente criar, né, também essa participação aí, né, e enfim, porque são poucos os vídeos que eu faço assim, né, interagindo, mas eu gosto muito disso, né, eu gosto muito de que vocês também exponham as opiniões de vocês nos comentários. Então é isso, acho que já me alonguei muito e, cara, assim, é muito bonito passear pela história do Grêmio em Libertadores e eu já estou ansioso para iniciar a busca pelo Tetra. E vamos lá, galera, vamos lá, vamos acreditar. É o Grêmio em Libertadores. Eu sei que o time ainda não tá, talvez como a gente imaginou que estaria, né, a essa altura do ano, mas tem uma janela para vir no meio do ano e também acho que assim o time titular, né, com o Soteldo, Pavon, Diego Costa, o Grêmio tem chance sim de encarar essa Libertadores e buscar o Tetra, que seria assim colossal. O Grêmio ser o único clube tetracampeão da América no Brasil, isso seria absolutamente e absurdamente gigante. Então, vamos em busca do Tetra, que eu quero trocar esse petzinho aqui de 3 para 4 Libertadores da América. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um abraço e vamos lá. Partiu Libertadores da América.